E aí, galera, como é que vocês estão? É nós aqui no Super à Prova para mais uma aula de história. É nós aqui e o tema de hoje, o tema que nós iremos ver hoje, é a continuação da Grécia com a parte referente à crise da República e o nascimento do Império. Eu tinha falado para vocês na nossa última aula a respeito da tentativa de reforma agrária. Na medida em que você inunda Roma com escravos, os plebeus perdem espaço, né? Os plebeus perdem emprego, os plebeus empobrecem, os plebeus que são a base do exército. E aí nós vamos observar dois representantes dos plebeus dentro do Senado. Esses representantes dos plebeus no Senado eram chamados de tribunos da plebe. Nós vamos observar aí esses caras que são os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Eles vão ser os primeiros a tentar uma modificação na estrutura socioeconômica romana para readequar a Roma a conseguir conciliar essa introdução de grande número de escravos com a plebe. Então eles propuseram a realização de uma reforma agrária para poder recolocar a plebe no mercado. É óbvio que a elite patrícia latifundiária não achou graça nenhuma da proposta dos irmãos Graco. O Tibério e o Graco acabaram mortos, né? Um é assassinado, o outro comete suicídio. Só comete suicídio para não ser espancado até morrer. É um detalhe, né, horroroso aqui. Mas, então, o projeto de reforma agrária dos irmãos Graco não evoluiu. Posteriormente, na medida em que o tempo foi passando, nós estamos no século I a.C., a instabilidade política e econômica de Roma levará ao surgimento de ditadores, né? É interessante vocês observarem que a palavra ditador em Roma, ditador não era algo negativo, ditador era um cargo público, né? Que seria algo similar ao nosso estado de sítio. Em situações de crise grave, alguém era escolhido como ditador para contornar essa crise, solucionar essa crise durante o período em que ele estava no poder, que eram 6 meses, ele tinha amplos poderes. Mas aqui o que nós vamos observar é o surgimento de ditadores perpétuos, ditadores que você não sabe quando é que vão sair, né? Então nós teremos aqui as ditaduras de Mário e Sila, essas ditaduras que são, na verdade, sintomas de uma doença grave, que é a incapacidade da República Romana se adequar às consequências da expansão territorial. A República Romana não está cabendo mais nessa nova realidade socioeconômica. Tá? É como a gente não está cabendo mais na roupa velha, fazer o quê? Tá? Então, as ditaduras de Mário e Sila são a prova de que as coisas estão indo muito mal. Para tentar solucionar o problema, o Senado romano vai tratar de articular um triunvirato, né? Vai reunir as 3 pessoas mais respeitadas da sociedade romana numa tentativa de agradar a população, e o poder será entregue a triunviros, né? E aí nós teremos Júlio César, ele chamava Caio Júlio César. É interessante em Roma, né? Caio era o nome dele. Júlio é uma referência ao clã a que ele pertencia. E César, o nome da sua família. Tá? Por isso, Caio Júlio César. Um outro cidadão chamado Pompeu e um terceiro cidadão chamado Crasso. Olha só no que é que deu, reuniram esses 3 caras para governar Roma e eles não conseguiram se acertar, o pau quebrou, nós teremos uma guerra civil extremamente sangrenta, aonde Júlio César se impõe como ditador. Júlio César que pretendia, né, Júlio César extremamente ambicioso, Júlio César encaminhava-se para se tornar aí imperador, mas uma facção dentro do Senado que não concorda com César vai e assassina César, levando a uma situação de caos, aonde se forma um segundo triunvirato. Quer dizer, o primeiro já não deu certo, forma um segundo triunvirato, formado pelo sobrinho de César, um cara chamado Otávio, ou Otaviano, um amigo de César chamado Marco Antônio, e um cidadão general romano chamado Lépido. Dá tudo errado de novo, haverá uma sangrenta guerra civil entre Otávio e Marco Antônio. Com a vitória de Otávio, Otávio conseguirá se impor como o primeiro imperador romano. Aqui uma curiosidade, o Otávio, com Otávio, o nome César sofrerá um processo de transformação.
tá? Digamos assim, decide-se homenagear César, e a expressão César passará a significar imperador para os romanos. Tá? Então eu sempre digo para os meus alunos, ó, César nunca foi imperador, mas todos os imperadores foram Césares. Certo, meninos? E com Otávio, a era de ouro do Império Romano, né, o grande momento do Império Romano. Aqui nós temos o nosso mapa mental com o resumo e lembrando aqui na parte de reforço de teoria que uma das chaves para a manutenção da ordem pública em Roma é a chamada política do pão e circo, tá? Que data lá do Tibério Graco com a lei frumentária. Mas basicamente o Estado fornece, dada a riqueza do Estado romano, era possível ao Estado romano fornecer o quê? Alimentos e diversão grátis para a plebe, de forma que essa plebe se esquecesse de seus problemas cotidianos. É isso aí, galera. Então, encerramos mais essa aula e voltamos na próxima. Um abraço para vocês.